Olá, tudo bem? Eu sou o Isaac, eu estou aqui com o Rafael e a gente vai mostrar sobre o nosso trabalho que nós fizemos. Primeiramente, sobre o repositório que nós utilizamos. O trabalho consistia em a gente refatorar um sistema já pronto. Então a gente pegou esse repositório aqui, tema de hospital, sistema de gestão hospitalar, e a gente fez um fork desse repositório, né? E no do Rafael, e aí a gente clonou nas nossas máquinas para a gente ficar trabalhando remotamente, certo? Aí a gente usou as ferramentas Designit, PMD, que foram vistas em sala para poder rodar em cima do repositório e detectar os code smells que tinha. Primeiramente a gente começou rodando Designit e focando só nele, depois a gente meteu lá o PMD no meio e depois a gente voltou para refatorar mais alguns do Designit que estavam faltando. A gente criou uma pasta no repositório, certo? A gente criou uma pasta do código, onde lá a gente colocou os logs do Designit e do PMD. O PMD ele não gera um arquivo de log naturalmente, então a gente fez o PMD gerar a saída e redirecionou para um arquivo. Aí, toda vez que a gente refatorava alguma coisa, a gente ia lá e rodava de novo a ferramenta e comparava os logs antes e depois com o auxílio do GitHub, com o auxílio do GitHub Desktop. O GitHub Desktop ele tem essa funcionalidade que ele permite você visualizar bem direitinho as linhas que tinha antes e que tinha depois dos commits. Isso foi bem interessante na hora de fazer o trabalho. Então, por exemplo, esse commit aqui, no arquivo de refatoração do Zignit, a gente vê que depois desse commit, ele teve uma linha a menos. Essa linha aqui onde tinha o magic number sumiu, que significa que o CodeSmell acabou. O CodeSmell ali deu certo a gente refatorar. Então a gente ficou usando isso como métrica para contar os CodeSmells que deu certo refatorar. Agora sem mais delongas, deixa eu mostrar quantos a gente refatorou. O PMD não achou nenhum God Class e o Designit não achou nenhum Log Method. Então a gente não teve como corrigir nenhum deles. Então a gente focou nos outros 4. O PMD detectou 7 Delta Classes, a gente corrigiu 1 somente. O Designit, então, ele detectou 2 Complex Conditional, 8 Long Parameter List e 55 Magic Numbers. Boa parte dos Magic Numbers eram falsos positivos, né? A gente vai falar disso depois. Mas o Complex Conditional e o Long Parameter List a gente implementou todos. A gente conseguiu consertar todos. Mas o Magic Number a gente decidiu não consertar todos porque uma parte era falso positivo. Bom, deixa eu mostrar aqui os commits. Começou lá no começo, a gente foi... nós fomos implementando. Teve alguns commits que foram para outros propósitos, certo? Mas os commits que estão com as técnicas de refatoração, eles estão com o nome bem claro, né? Seguindo o padrão que foi estabelecido no trabalho, que é o nome da técnica de refatoração e a quantidade de vezes que ela foi efetuada. Então, por exemplo, aqui a gente tem um replace magic number by symbolic constant. Então você tem um número que é o magic number e você cria uma constante para ele, simbólica, para que aquele número tenha um significado, para que aquele significado seja explícito. Então a gente percebe que nesse commit aqui, depois da gente fazer essa modificação aqui do arquivo, que foi justamente, tinha aqui um número, né? E aí a gente não sabia exatamente o que era esse número. E aí você entendendo a lógica do código, você entende que isso aqui é o número primo da hash. Então você pode criar, né, a gente criou aqui uma constante que é o hash prime, e aí aqui a gente só fez chamar essa constante, no lugar de chamar o número, né? Fica mais legível. Você entende agora, logo batendo no olho, que isso aqui é o número primo da hash. E aí os magic numbers foram praticamente só dessa forma, né? A gente pegava lá o número, criava uma constante e substituía. Por isso não vou focar muito neles, porque eles são muito simples. Foram 9 que a gente achou. Aqui mais um magic number que a gente tentou e funcionou. Aqui mais 2, né, porque aqui eles estavam dentro de condicional, e aí a gente não fazia sentido você corrigir um e não corrigir o outro. E aí a gente corrigiu os dois de uma vez, e aí aparece aqui no log que a gente corrigiu os dois, que eles sumiram. Essa aqui é uma parte que eu gostaria de falar sobre ela, porque ela é bem diferente do que a gente viu em sala. Aqui, essa parte aqui, falando parameter list. Por que ela é diferente? Porque a gente viu com métodos o programador cria para fazer alguma coisa. Mas e se você tem uma longa lista de parâmetros em cima de um método construtor? Como é que você faz? Pesquisando mais, uma técnica utilizada é você usar uma builder class, uma classe builder. A classe builder seria basicamente você criar uma classe que tem a função de construir um objeto da outra classe. Essa classe builder, ela tem vários métodos que você chama eles consecutivamente e você seta os parâmetros, os atributos que você quiser daquele objeto e no final você dá um build e retorna o objeto. O que significa que você não precisa chamar um método construtor com vários atributos. Ou então, isso significa que você não precisa também criar vários construtores diferentes com várias variações de atributos diferentes.
como era o que tinha. Então, muitas vezes, você criar um builder já matava 2 métodos construtores necessários. Você podia deletar eles. E os métodos construtores eram a fonte das listas longas de parâmetros. Então, aqui, por exemplo, né, ao deletar esses 2 métodos construtores, um deles tinha uma lista muito longa de parâmetros para o designate. Então, ao usar a builder class, não precisava mais dele, então ele sumiu. Ok, tá? Ele sumiu aqui. Ele adicionou um monte de long statement? Adicionou. Mas como eles não eram foco do trabalho, a gente não decidiu corrigir. Mas o long statement era basicamente porque antes, quando você ia chamar o construtor, era um comandozinho relativamente curto. Mas aí, a partir do momento que você chama a classe builder para construir o objeto, vira um comando muito mais longo. Então é meio que um trade-off. Se você não quiser ter um método construtor com muitos parâmetros, você precisa ser verboso em outro lugar. É como se você estivesse trocando uma coisa pela outra. E todos os long parameter lists eram de métodos construtores. Então, toda a vida era justamente a builder class que a gente tinha que implementar. A gente fez isso mais de uma vez. Então, aqui a gente pegou uma. Aqui, né, a gente já deu para remover 2 logo de cara, porque a gente já removeu um monte de métodos construtores, né, e tinha 2 deles com muito parâmetro. Assim por diante. Nessa parte aqui, a gente pegou e consertou um complex conditional. Uma expressão lógica bem grande que tinha dentro de um if, que tinha vários ors, né? E aí, o que a gente fez? A gente pegou e criou um método para ela, que faz essas verificações aqui de forma mais legível. Bem mais legível. E aí, você só chama um método aqui. E aqui ele removeu. Aí, logo em seguida, a gente percebeu que talvez seria interessante esse método que a gente criou aqui, né? Talvez fosse interessante pegar e mover ele dessa classe aqui, porque esse método é para fazer uma verificação. Ele faz uma série de verificações nos atributos de um objeto hospital. Então, por que não colocar esse método dentro da classe hospital? Dessa forma, a gente já mataria outro code smell, que era o code smell da data class. O hospital, ele tava como se fosse uma data class. Ele não estava com muitos métodos de comportamento. E aí, é só chamar ele aqui, mudar aqui, no lugar de você chamar ele passando por parâmetro, você chama o método do próprio objeto. E isso fez com que sumisse, né, esse log mostrando que o hospital é uma data class. Aqui mais uma parameter list, que a gente usou a mesma técnica de remover o construtor com a builder class. Mais magic number, quando a gente voltou para ele, depois do PMD, a gente decidiu corrigir todos os magic number que deu. Então aqui, mais um exemplo, certo? A maior questão do magic number é você entender o que aquele número significa, dada a lógica do código. Porque, como você pode ver, aqui a refatoração dele é muito simples, é só criar uma constante. Mas para você saber o que essa constante significa, o que esse número significa, você tem que ler o código e entender muito bem isso. E aqui teve vários que a gente modificou, que a gente removeu, tá? Magic number from 9. Aqui mais uma builder class que a gente criou, ele já removeu mais um parameter list. E agora, a parte do Rafa, ele vai falar sobre o instantiations e a nossa tentativa de refatorar. Bom, boa noite. É o Rafa aqui falando. Eu queria focar um pouco mais a minha apresentação nesse arquivo instantiation que a gente achou nesse projeto, que é um arquivo muito grande e cheio de magic numbers. Acredito que seja realmente o arquivo que justificava a alta quantidade de magic numbers que tem lá na tabela, que são 55, né? A gente, então, foi atrás daquele arquivo para tentar ver o que a gente poderia fazer. Vamos lá. O grande problema do arquivo era que ele tinha espalhado dentro da sua função principal, que é a função run, várias instâncias de objeto com muitos dados estáticos jogados no meio do código. Então, por causa desses dados que as nossas ferramentas estavam pegando tantos magic numbers assim. Então, o que a gente pensou para tentar solucionar esse caso? Seria isolar esses dados estáticos em funções, simulando uma busca ao banco de dados. Então, o que a gente pode ver aqui é a instância de vários locations, certo? E aqui, na linhazinha verde, seria o get desses locations no banco de dados. Como essa disciplina não está focada realmente na conexão com o banco de dados e qualquer outra coisa além da manutenção do código, a gente simulou a conexão com o banco de dados apenas isolando esses caras dentro de funções. Então, mesmo que à primeira vista, quando a gente remove a instância desses objetos e roda as nossas ferramentas de code smells, ele primeiro mostra que a gente conseguiu remover esses code smells, mas logo em seguida eles voltam porque a gente não transplantou esses dados para o banco de dados, mas a gente está simulando. Então, a gente realmente só conseguiu mudar os code smells, digamos assim, de lugar.
Eu digo, digamos assim, em relação ao Code Smell, porque nesse caso em específico, a gente classificou todos esses caras como, tirando só os long statements, apenas os magic numbers, esses caras como falsos positivos. Porque tanto eles se encaixam na situação de serem dados que podem estar num banco de dados e logo eles não precisam estar aqui, como também eles se encaixam numa categoria de como se esse arquivo instantiation fosse um arquivo de teste. Então, seria dados propositalmente jogados aqui, não são cold smells, eles são falsos positivos. Acredito que tenha ficado claro. Mas enfim, então o mesmo comportamento se repete para outras entidades aqui dentro dessa função principal do instantiation, e a gente faz a mesma coisa. A gente isola e simula uma conexão com o banco de dados. Aí, para a gente conseguir visualizar melhor, eu vou estar mostrando logo no código em si. O que eu gostaria mesmo de mostrar era o antes e o depois da função principal e não todo o arquivo. Porque, olhando apenas na função principal, depois da gente ter isolado todas as instâncias dos objetos, a gente consegue ver direito qual seria o impacto real mesmo da nossa refatoração, caso existisse uma conexão com o banco de dados. E o instantiation, ele fica bem aqui, config instantiation. E bem aqui, deixa eu enlarguecer melhor, para ficar melhor de ver. Lá em cima da nossa função é a função principal, que é a função run, e a legibilidade dela fica bem interessante. Esses caras aqui a gente optou por não isolar, a gente deixou aqui mesmo, mas para todos os outros objetos a gente isolou. Então, aquela série de instâncias que a gente viu aqui no compare do GitHub foram substituídas apenas por uma linha que simula a conexão com o banco de dados, novamente, que é o get dessas informações. Esse get vai direto para um array e a gente, enfim, armazena aqui utilizando a lógica que o programa originalmente já tinha antes da refatoração. E esse processo também se repete para as informações do paciente e dos produtos que cada hospital fornece, enfim, para os seus clientes. Depois disso, tem a última parte da nossa função principal, que é Sim, o programa ele precisa relacionar o cliente, os produtos e os hospitais. Então, essa relação ela estava funcionando também de forma jogada aqui dentro da função principal. Então, originalmente, o código dessa função ele se repetia 3 vezes para cada um dos hospitais, que a gente relacionava os pacientes e os produtos. Então, o que a gente fez? A gente isolou essa parte do código e apenas passou as 3 variáveis que a gente precisa para serem relacionadas, né? Então, acredito que é isso. Tem algum comentário para falar? Eu acho que eu posso falar sobre os falsos positivos, no geral, que aconteceram. Deixa eu pegar aqui o microfone. Por exemplo, deixa eu mostrar aqui. Teve um exemplo bem específico de data classes que foram falsos positivos. Eu até coloquei aqui na tabela, que foi considerado um alarme falso, porque foram justamente essas classes aqui. Deixa eu mostrar elas. Que foram classes do tipo DTO, que é Data Transfer Object. Que essas classes eu fui atrás de pesquisar, e classes do tipo DTO, elas são para ser só de dados mesmo, tá? Elas não são essas 3 aqui. Não é para elas terem nenhum tipo de comportamento. Elas são justamente para você transferir dados. Então, foi um alarme falso notável até. Então é interessante para a gente perceber que nem sempre a ferramenta ela trabalha de uma maneira, ela segue como se fosse um algoritmo para detectar esses padrões de code smells. Então ela pode falhar. E esse é um exemplo clássico que ela pode falhar. Então é importante sim que você utilize a ferramenta para refatorar, mas também é interessante que o programador tenha um senso crítico de saber o que vale a pena ser corrigido e o que não. Essas foram nossas considerações finais. Muito obrigado pela atenção. Até mais. Obrigado, professor.